as flores no jardim e vi, meu Deus, olhei o rio a descer e estava lá. Olhei as pedras na montanha e lá o vi. Até no vento que soprou pude sentir. Se Ele é o Deus, o Criador, se Ele em tudo está e tudo vê, se Ele toca cada um assim, quem dirá não estará perto de olhei os passarinhos e vi, meu Deus, nos olhos da criança também está. Na chuva que cai, lá o vi. Deus está em tudo, é só você sentir. Se Ele é o Deus, o Criador, se Ele em tudo está e tudo vê, se Ele toca cada um assim, quem dirá não estará perto de mim. Se Ele é o Deus, o Criador, se Ele em tudo está e tudo vê, se Ele toca cada um assim, quem dirá não estará perto de mim. Quem dirá não estará perto de mim. Oh, oh, oh. Eita, esta canção eu fiz para homenagear as belezas que Deus criou. A terra, o mar, o sol, a água, a chuva. E hoje uma alegria muito grande, porque estou aqui com um grande amigo, ele que é escritor, ele é palestrante, cientista, professor, doutor. É uma honra receber hoje na nossa entrevista meu amigo querido, Fábio Violim. Boa noite, meu irmão. Boa noite, José. Como você está? Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Boa noite a todos que estão aqui conosco. E que a gente esperamos que tenhamos um momento que seja bom para todos, né? Que venha auxiliar a todos, que venha aí tirar algumas dúvidas, né? Se você está assistindo ao vivo ou depois, né, gravado, que ele seja útil, que seja abençoada essa nossa entrevista, essa nossa conversa, né? Que bom. Vamos mandar um abraço já para o Beto Brasilda, lá na chácara, lá do Monte, hein? Beijo aí para vocês. Um abraço ao Beto, a família. Alan Rodrigo, a Luciana Franzon, também o nosso amigo querido Frei Marcos Mendes, direto de Braga, Portugal. Beijo, Frei. Dalva Guilherme, lá de Irapuru. Beijo, amiga. Leida Cartes, nosso amigo Almir, lá do Extintor Zagonel, lá em Primavera. Beijo no coração. Da Marinete, do Almir. Também a Zenilda Vena, a Cleoni, conosco também. Tá chegando o pessoal aí. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou cantar mais uma canção que eu fiz, que está no CD No Colo de Maria, e que enquanto o pessoal chega. Eu fiz essa música para... Muitas pessoas falavam, vocês católicos adoram imagem,
Ai, vocês ficam rezando. Eu falei, vou fazer uma música para mostrar que nós veneramos a imagem. Por detrás da imagem tem uma pessoa, né? Então, fiz essa canção enquanto o pessoal vai chegando. Eu queria encontrar-me com Jesus e olhar em seus olhos e cantar como uma criancinha que corre ao colo do pai. Eu queria ver teu rosto, meu Senhor, te encontrar e dizer coisas tão lindas e beijar a sua mãe com muito amor e olhar para ti como um pintor nunca pintou. Eu diria, eu te amo, meu Senhor. Eu espero ansioso o grande dia que Jesus virá buscar os filhos seus, ver o Rei em sua glória, me chamando filho, vem. Eu iria para ti, ó meu Senhor, te encontrar e dizer coisas tão lindas e beijar a sua mãe com muito amor e olhar para ti como um pintor nunca pintou. Eu diria, eu te amo, meu Senhor, te encontrar e dizer coisas tão lindas. Te amo, meu amado Jesus, e beijar Maria, a tua mãe, a minha mãe, com muito amor e olhar para ti como um pintor nunca pintou. Eu diria, eu te amo, meu Senhor. Eu diria, eu te amo, meu Senhor. Que benção, hein, José? Que música mais linda. Foi um tempo. Deus vai dando as inspirações, a gente vai colocando aí no coração de Jesus estas graças, né? Deus seja louvado pela nossa vida. Quero mandar um abraço para Nair Bento Correia, lá de Irapuru, Cleusa Nery, Maria Alice Caldeira, Maria Leida, a Zenilda, também a Edna Miyagi Amolaro, querido amigo lá de Primavera, hein? Zé Gabina, um abraço para o Zé Gabina. Eita, pensa num homem de fé. Esse é. Nilza de Oliveira, o pessoal está chegando, o pessoal está se aproximando. Bem. Comadre Ivone lá de Dracena, um beijo, comadre. O pessoal está chegando aí na nossa entrevista. Nós agradecemos a Deus. Olha quem está aqui, acabou de chegar. Orlete Ferraz. Essa grande amiga Orlete. Um beijo aí, querida mãe do coração. Está chegando, o pessoal está se aproximando aí da nossa entrevista. A Anitta Fabiana, a Santa Flauzina, José Antônio, lá em Dracena. Pessoal querido, a Ivone Souza, também a Dina, o Elias. O pessoal está chegando no coração de Jesus, nos braços da Virgem Maria. Também a Francisca Souza Rodrigues, a Fran, a esposa lá do Zé Gabina, é isso, né? Gabina, isso. Um abraço aí, querida Fran, amiga querida. Muito bem, Fábio. Vamos então para a nossa entrevista de hoje.
E eu espero que Deus possa te iluminar e você traga muita coisa boa na nossa entrevista. Pois é. Vamos lá, vamos começar então com uma perguntinha bem básica mesmo, né? Como você é meu amigo, eu vou te apertar. Os amigos é que pagam o pato, né? Ai, Mas Fábio. vamos lá. A questão do vestibular, né? Nós temos muitos alunos, né, que estão muito frustrados, saindo do 9º ano, indo para o ensino médio, agora estão falando em 4º ano, né, do ensino médio. Vestibulares, muitos estão saindo do ensino médio para o vestibular. Fala um pouquinho para nós, para esses alunos que muitos estão desmotivados, muitos estão fazendo o vestibular e também trancaram matrícula, outros estão estudando porque não tem outro jeito, mas também nós sabemos tudo isso que está acontecendo. Que palavra que você tem para cada um desse adolescente, desse jovem que está nos acompanhando agora nessa fase de estudo tão importante, Fábio? Vamos fazer uma separação em duas partes, né, José? Nós temos parte do nosso tema é falar sobre, né, levar uma palavra a essas pessoas que estão nessa fase, mas o que for falado aqui, em grande parte, também serve para outras dimensões da vida, outras questões da vida, para pessoas que estejam aí com outras pretensões ou com algumas dificuldades. Então, não se fie somente no vestibular, aquele que está aqui nos acompanhando, ou que vai nos acompanhar depois, né? Eu vou começar falando disso, mas a gente vai trabalhar com alguns comportamentos. Então, o vestibular é um caminho que você vai precisar enfrentar daqui a pouco, né? O outro precisa mudar de emprego, o outro precisa conseguir um emprego, o outro precisa... Na verdade, é uma sistemática de funcionamento. Então, vamos trabalhar primeiro por essa lógica, por esse encaminhamento, né? Então, uma das coisas assim muito importantes que a gente tem que compreender é que as pessoas têm um hábito de terceirizarem a culpa pelas coisas que não acontecem na própria vida. Então, nós temos muito disso, sabe? A gente sempre atribui um problema, uma dificuldade, uma coisa que não acontece, uma coisa que a gente queria, mas não ocorreu, a gente sempre atribui a uma outra pessoa, a uma situação, a uma conjuntura. Raramente, José, a responsabilidade e a obrigação de fazer alguma coisa é nossa, nós compreendemos desse modo. Então, a gente sempre vai procurar um culpado para as coisas que não acontecem na nossa vida. Então, qual é a primeira coisa que acontece? Eu estou desmotivado, eu estou cansado, eu lutei tanto, mas a coisa parece que não anda para mim, pereri, pereri, pororó. A gente tem que entender que qualquer empreitada que a gente vai ter, ela vai exigir qualquer coisa que você vai fazer na vida, dedicação. É preciso tempo para que as coisas aconteçam, fluam. É preciso que você tenha, além da perseverança, um entendimento de onde você quer chegar. Então, assim, muitas pessoas, seja para o vestibular, né, seja para outras questões da vida, não trazem para o seu quebra-cabeça as peças que precisam. Então, elas vão trazendo o que aparece. Então, por exemplo, essa pessoa diz assim, eu estou... Né, não é a mesma coisa estudar pela internet, mas ela passa horas na internet. Mas eu vou passar um pequeno exercício para essas pessoas. Tem o capricho de pegar uma caneta e um papel, né, ou algum anotador digital, e fala, bom, agora eu vou fazer um nada aqui, vou olhar uma mídia, vou usar um Facebook, um Instagram, vou dar uma olhadinha num vídeo, vou entrar em algum site. Eu quero que você comece a anotar, vou ver e-mail, vou ver... Como é que você anotar? Quanto tempo você passa? Você vai perceber que das 8 a 10 horas que você fica ativo para algumas coisas, a grande parte desse tempo é inútil. Grande parte desse tempo você não vai estar sendo produtivo. Então, o que eu aconselho, primeiro para as pessoas aí, foi a tua pergunta, vestibular. O que é que eu faço quando eu não tenho foco, quando eu não tenho ordenamento, quando eu não tenho ninguém para ir comigo, quando eu dependo de mim? Primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisazinha na internet, né? E procura um plannerzinho. Planner, um planner. É uma folhinha. Se você não achar, você pode riscar de segunda a domingo, né? Coloca ali das 5 da manhã às 11 da noite,
E aí você, é claro, que vai entrar no horário que você acorda, que você faz, e você começa a ter uma organização da tua semana. Então, a primeira grande coisa é você ter consciência daquelas coisas que você tem que fazer. Então, ó, aqui eu tenho aula, aqui eu tenho um trabalho, aqui eu tenho que limpar a casa, aqui eu tenho que pagar uma conta, aqui eu tenho que... Bloqueia todos os horários e datas que você não tem o que fazer. Você é obrigado a fazer aquilo. Beleza. Do que sobrou? Maravilha. O que você vai fazer com aquilo que sobrou? Você precisa estudar vestibular? Ótimo, faça uma organização. Qual é o conjunto das disciplinas? Distribua. Não tá com hábito para fazer alguma coisa na vida? Está com preguiça de começar? Não sabe por onde começar? Começa devagar. Procura uma técnicazinha, vai estar gravado depois aqui na internet, e aplique, chamada técnica Pomodoro. Ele vai te dar o tempo de estudo. Você vai estudar um tempo X, vai descansar o tempo Y, tempo X, tempo Y. Tá. Aí você vai para a próxima coisa, né? Que é a constância. Então você vai fazer a organização dessas disciplinas, vai ter um hábito de estudo. Esse é o primeiro ponto. O que você tem que entender? O que você tem que entender? Ninguém vai bater na porta da tua casa, ninguém vai te mandar um e-mail. Sabe aquele negócio que você quer tanto, não vai cair no seu colo. Nada acontece se você não tiver constância e interesse por fazer acontecer. Então tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz o seguinte: primeiro faça o que é necessário, para depois você ter o direito de fazer aquilo que você quer. Primeiro cumpra as suas obrigações. Então tem que estudar, vamos estudar. Então eu queria dar um exemplo para você de algo que eu passei na minha vida. Então, muitos daqui me conhecem, né, talvez outras pessoas, né, vão assistir, não sabem quem eu sou, e eu acho que não compete para passar, né, a ficha corrida, né, do meliante, mas eu trabalho na Unesp, e eu tive que voltar a estudar depois de mais velho, já com os cabelos brancos eu tive que voltar a estudar porque havia essa necessidade, o meu empregador, né, indicou essa não é uma obrigação, mas uma coisa que seria benéfica, né? Então, depois de mais velho, eu voltei a estudar. Então, eu fui fazer o meu doutorado, né, para lá dos 40 anos, né, entrando aí nos 40 anos. Eu trabalhava de segunda a quinta-feira, certo? Eu coordenava o curso, dava aula, pesquisava, fazia projeto de extensão, participava das reuniões e de tudo, de todos os segmentos. Pegava um ônibus a 1h da manhã aqui em Primavera, em frente ao Corpo de Bombeiros, descia às 6h da manhã em Campo Grande. Ali eu tive, ao longo do meu processo de doutorado, 3 anjos que me davam carona, porque a minha universidade ficava a 30 quilômetros da rodoviária, eu não conseguiria chegar, não teria como chegar se não fosse por eles. Estudava sexta, manhã, tarde, noite, boca da noite, sábado, manhã, tarde, princípio da noite, catava um ônibus de volta de Campo Grande, só que o ônibus não chega até aqui, né, no final de semana, né, descia na cidade vizinha, 75 quilômetros, minha mulher pegava o carro, colocava o nosso filho pequeno, ia me buscar lá, nós chegávamos aqui 1h da manhã, né, às vezes atrasava, 2h da manhã, domingo, né, ia louvar o Senhor, porque domingo é dia do Senhor, segunda-feira eu estava 5h da manhã, sentado na frente do meu computador, com minha garrafa de tereré, fazendo as obrigações do doutorado, porque às 8h eu tinha que entrar no meu trabalho, e ninguém queria saber se eu tinha trabalho para fazer, se eu tinha coisa para ler, se eu tinha material para escrever, ninguém, não importa. Ali eu tinha que dar aula, meu aluno tinha que ter aula, eu tinha que coordenar o curso, e acabou. Então, assim, primeiro é que a gente tem que deixar esse coitadismo, que as pessoas têm que entender a gente, que as pessoas têm que, né, as pessoas têm que compreender, as pessoas não têm que compreender nada. Você tem que ter o teu senso de urgência. Então, eu passei das 5 da manhã até as 8, era minha obrigação, ninguém me deu tapa nas costas, porque eu sabia que eu não tinha outro lado para fazer. Então, eu criei o senso de urgência em mim. Pois bem, eu defendi o meu doutorado, salvo, né, falha na memória, 1 ano e 1 mês antes da primeira pessoa da minha turma. Por quê? Porque eu ia ganhar mais também, eu ia ganhar 30% a mais, eu ia passar essa condição, eu ia terminar essa etapa, aquilo não ia ficar ali me incomodando. Imagine você ficar, depois que as suas matérias terminam, você ficar 1 ano a mais, vai, tem que fazer, tem que terminar isso, aquilo vai te judiando. Então, muitas pessoas que estão aí com a história de vestibular, elas sofrem mais porque não conseguem fazer alguma coisa do que sofrem estudando ou se organizando para isso. Então, o que eu quero dizer a vocês? Você não precisa ser um gênio, você precisa ser mais organizado do que um gênio. Você não precisa, sabe, achar que
as pessoas vão te reconhecer, você consegue conquistar e você vai saber se tem condições a partir daquilo que você fez. Então, muita gente arrisca o próprio futuro achando que as pessoas têm que compreender. Então, esse momento de pandemia é mais difícil do que outros? É um pouco mais difícil, sim, porque você fica muito por conta própria, a gente foi jogado muito na virtualização, né, José? E a gente está se adaptando a esse mundo que a gente conhecia, mas não nesse formato. Então, é um processo. Mas dizer que você vai parar a tua vida por isso não dá. Né? Isso serve para aquela pessoa que quer um emprego, quer mudar de emprego, que precisa aumentar a renda. Poxa, se você precisa aumentar a tua renda, vou dar uma dica para você, tá? Você precisa pegar matéria, você quer aprender inglês, você quer... Vou dar uma dica de um site, eu posso? Eu acho que posso aqui, não tem problema, né? É um site de entretenimento, digamos assim. Mas o que tem de coisa lá dentro que serve tanto para o camarada estudar, como para ter ideias sobre um negócio, para ter ideias sobre uma atividade, chama-se Pinterest. Você solta uma palavra-chave lá, vai ter um mundo de gente falando sobre aquilo e você começa... Então, assim, a gente tem que ser mais curioso, produtivo. A gente tem que ser mais curioso e produtivo. Então, Fábio, o que você está colocando em questão é a rotina, a disciplina e parar de reclamar. Se você tiver uma rotina, tiver uma disciplina e ter um objetivo no que você quer fazer, a pandemia não vai te impedir de ser um doutor, de ser um advogado, de ser um psicólogo. Isso não vai te atrapalhar diante das circunstâncias que nós temos hoje. Se você tem um foco naquilo que você quer, parar de olhar os problemas que estão aí fora e focar nos estudos, porque mesmo no sistema remoto é possível estudar bem e passar bem no vestibular. É isso? É isso. E eu vou te dizer mais, José. O que as pessoas têm que pensar? Elas sofrem muito para começarem uma coisa, então elas vão se justificando. Eu estou com dificuldade, eu não consigo, mas não dá tempo. Tá vendo? Fulano já veio me chamar. Coloque prioridade. Então, qual o momento que eu sabia que eu não tinha telefone? Qual o momento que eu sabia que ninguém ia bater na minha porta? Qual o momento? Das 5 às 8 da manhã. Era o horário que eu tinha. Eu não tinha outro horário, eu não conseguia ficar à noite, porque eu não podia negligenciar a minha família. Eu não podia ter que fazer as coisas do meu estudo no meu horário de trabalho, porque eu tinha muitas responsabilidades para isso. Então, eu cavei aquilo que eu precisava. E o que eu quero dizer para você e para todos que estão nos ouvindo? Qualquer situação que você vai começar nova é igual uma locomotiva, é igual um trem. Aquilo pesa toneladas. O que é o mais difícil do trem? Não é ele pegar a velocidade, é ele vencer a inércia. É ele começar a andar. E como é que você começa a andar com o trem? Se você der um tranco nele, ele não vai. Ele vai quebrar. Um trem você não vê se dando tranco, uma coisa muito pesada, muito difícil, aquilo que você não tem hábito, aquilo que você está engatinhando. Se você der tranco, agora eu estou virado no giraia, agora eu vou acabar com tudo, vou fazer tudo, mudei radicalmente. Isso não funciona. Não funciona. Radicalismo, essas coisas assim, elas duram muito pouco porque tudo para surtir benefício, José, ele vai levar um conjunto de tempo muito elevado, ele vai levar um conjunto de tempo muito grande. Então não dá para você imaginar que você começa alguma coisa agora e semana que vem você já está gostando daquilo, que vai ser fácil. Então tudo aquilo que é burocrático, que exige tempo, que exige dedicação, ele é cansativo. Então qual a primeira coisa que você tem que fazer? Vencer a inércia. Hoje, por hoje. Quanto tempo eu vou fazer por hoje de estudo? 1 hora. Tá difícil? 40 minutos hoje. Amanhã, faz 45, depois de amanhã. Você vai pegando para tudo é hábito. Tudo na vida é uma questão de você ordenar os hábitos. Eu me lembro de um aluno que, quando eu estava falando de literatura, a importância da literatura para o vestibular, né? Que praticamente todos os vestibulares, Enem, a literatura está presente, aí Machado de Assis, José de Alencar, Érico Veríssimo, Álvares de Azevedo. E aí os romances que mais caem sempre se repetem, Dom Casmurro, Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias de um Sargento de Milícia. Eu estava falando para ele sobre isso e ele falou, professor, isso é muito chato, eu não gosto. Ele falou abertamente mesmo, sabe? Eu odeio isso daí e eu quero fazer um vestibular e falei, olha, é assim, ó, vou falar para você e para a sala toda. Presta bem atenção. Depois que você estiver numa sala, num ar-condicionado, sendo um doutor, e você não quiser estudar, ele quer ser doutor, né? E você não quiser estudar literatura, eu até te entendo. Porque aí você tem escolhas.
Mas para você sentar na cadeira do médico e ser um doutor, um advogado, um psicólogo, um professor, você vai ter que aprender, gostando ou não, de literatura. Esse é o caminho para quem quer se dar bem na vida. E aí, falei bem, Fábio? É exatamente isso, José. As pessoas querem um benefício, mas não querem pagar o preço, sabe? Todo mundo quer uma horta bonita, mas ninguém quer colocar 2 baldes na mão e caminhar 10 quadras para buscar água. Então, assim, você não tem como, ninguém vai trazer isso para você. A grande questão é aquilo que eu estava dizendo. Primeiro, você tem que fazer aquilo que você precisa. Aí você veja, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu costumo dizer, já que nós estamos indo iniciando, pelo menos por essa área de estudos, né, por estudar, por aprender alguma coisa, né? Tem uma metodologia, né? Um conhecimento chamado chá. Chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Na vida você precisa desse chá. Conhecimento é aquilo que é técnico, aquilo que você sabe operar. Então você tocou violão. Para tocar violão, você precisa conhecer as notas, você precisa ter ouvido, você precisa treinar aquilo. Isso é um conhecimento que muitas pessoas têm por estudo. Tem gente que vai lá e estuda uma partitura, estuda como é que funciona, estuda. Esse é um conhecimento que nós chamamos de técnico. Então, se a pessoa quer ter a vida que ela quer ter, então primeiro ela tem que ter, sobre qualquer coisa, conhecimento mais aprofundado. Por que é importante ter bom conhecimento? Por que é importante você estudar bem as coisas? Porque a gente hoje fala muito sobre o pouco que sabe. Então, ao invés de fantasiar na cabeça lendo Dom Casmurro, né, ele vai lá e pega um resumozinho aqui, não está fixo na ideia dele, ele não vai lembrar, ele tem uma memória artificial ou uma memória de curto prazo, aquilo não está internalizado. Então, a primeira coisa que eu entendo é, você tem que ter conhecimento, e conhecimento, para ele agregar, para ele grudar na tua mente, é hábito. Não adianta você achar que você vai estudar um pouquinho de literatura, vai fazer um vestibular e você vai levar o curso ali fazendo que aquilo vai fixar. Você não está com hábito, você está com o hábito do jeitinho para as coisas. Então, o primeiro item é conhecimento. Segundo, que é aquilo que é mais exigido, assim, quando você se machuca, chega para o pai e para a mãe, está lá com um corte, qual é a primeira coisa que eles fazem? Poxa, eu já conheço isso aqui, eu tenho que estancar. Há uma coisa chamada habilidade. Habilidade é a tua capacidade de juntar o conhecimento que você tem, que foi aquilo que eu acabei de falar, com a situação que se apresenta. Então, para lá, o que eu faço diante dessa situação? Então, o sujeito, por exemplo, que está ali na inércia, aquele sujeito que está com a vida que não queria, que está com dificuldade de emprego, que está com dificuldade para começar a estudar, que não sabe para onde começa aí, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Ele tem que compreender a situação que cerca ele e saber como agir. Isso chama-se habilidade. Espera lá um pouquinho. Eu ouvi essa live aqui, ele está falando de vestibular, mas será que se eu colocar um planner para minha vida e levar para minha empresa, eu consigo me organizar? Eu sou vendedor. Será que eu consigo fazer isso? Eu tenho um roçado? Será que se eu organizar isso aqui, eu consigo ter um momento que eu consiga... Você começa a ordenar, a pessoa tem que ter a capacidade de entender onde ela se encontra. E a terceira grande coisa, José, que falta muito às pessoas é atitude. Este é o grande problema. Falta para as pessoas sair da inércia, porque elas se consideram um trem muito pesado, com muita carga em cima. Qual é a grande carga em cima? Eu não tenho tempo, ninguém me ajuda, é muito difícil, a pandemia está acabando comigo, fulano não me deixa em paz, é um barulhão danado, minha internet é ruim. Para quem quer desculpa, não vai faltar. Mas observe, José, observe, que as pessoas que conseguem realizar uma coisa nunca tiveram nada fácil, nunca veio nada cair no colo delas, sabe aquela historinha? As pessoas têm muito aquela fantasia de que dormem pobre e acordam rico, muito acostumado com aquela ideia de filme, sabe? Que ela vai bater ali, vai escorar e o mundo vai se abrir para ela porque ela é especial demais. Claro, ela é especial demais, ela merece a graça demais, mas nada se constrói sem esforço. Um dos homens mais ricos do mundo, um homem de uma inteligência muito interessante, o Bill Gates, ele tem uma frase que ele diz assim, que na vida real as pessoas têm que sair do barzinho, na época ele usou a palavra transado, né, que é o legal, né, sair do barzinho legal e ralarem muito, trabalharem muito para que as coisas aconteçam. Então, é isso. Só que tem um outro detalhe, trabalhar muito também não é garantia hoje, você tem que trabalhar de modo inteligente. Então, você tem internet à tua disposição, procure bons sites, procure uma organização, procure alguém que já fez isso. Então, se você entrar, vou te dar um exemplo, tá? Eu sou autodidata em inglês. Eu nunca estudei inglês, eu nunca pude ir para um curso, nunca deu, e eu preciso ler. Na minha profissão, eu preciso ler. Então, eu não falo inglês. Entendo alguma coisa, mas leio. Ler, eu me virei bem. Como é que isso surgiu? Quando eu fui fazer o meu mestrado, lá né, em 1715, tinha uma matéria chamada estatística.
E o professor deu uma apostila para a gente em inglês. Não tinha outra. Naquela época não tinha internet. Nós falando dos anos 1999, 2000. Não era como é hoje. Né? Você não tinha um tradutor, joga ali. Você tinha que pegar num dicionáriozinho e vem cá, o que está perguntando aqui mesmo? Né? Aí a gente juntava ali em 5 ou 6 e todo mundo, vamos lá, vamos fazer esse negócio, né? Vamos fazer esse negócio, vamos fazer esse negócio. E aí a gente começou a fazer o quê? Foi para aí. Aí esses tempos, né, voltei, peguei uma dica com um aluno meu fluente. Ele falou, Fábio, eu vou te dar uma dica aqui, cara. Você quer ter um pouco mais de fluência? Assista Peppa Pig em inglês. Aquilo é feito para criança. Começa a ouvir, e você começa a entender. Aí eu falei, poxa, mas para isso eu tenho que aprender um pouco mais. Fui no YouTube, achei uma série de gente ensinando inglês de graça. Tudo é uma questão de você se dispor a fazer as coisas. E aí tem uma história que aconteceu comigo que mudou muito o modo como eu vejo o mundo, sabe, José? Posso contar mais essa? Dá tempo ainda ou já estou me alongando muito? Não, pode. Você sabe que eu sou um contador de histórias, né? Pode ficar à vontade. Eu adoro contar histórias. E eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo, eu queria que você... não é o caminho das pedras, é um caminho das pedras. Esse é um caminho que serve, me ajudou muito na vida, né? Como eu aprendi com quem era muito melhor do que eu naquela época, talvez seja até hoje, né? Quando eu fui fazer especialização, naquela época que tinha currículo, você fazia né? Tinha um processozinho para você entrar, um pouquinho diferente de hoje. Então, eu fui fazer minha especialização, eu tinha 2 cursos, eu fiz a inscrição na PUC do Paraná, lá em Curitiba. Então, tinha um curso que era de marketing e outro de planejamento e gerenciamento estratégico. Eu queria marketing, né? E aí não deu, porque quando eu fui fazer a inscrição, eles já tinham atingido o número de inscrições. Aí eu me inscrevi no outro. Porque assim, eles recebiam as inscrições e fechavam. E aí eu me inscrevi, fiquei sabendo tarde, e aí me inscrevi no outro, falei, olhei, tá bom, não era bem o que eu queria, né? Eu gostava do marketing e tal, mas me inscrevi. E aí fiz o processo, passei no processo e fui fazer o curso. Chegando lá, tinha as 2 turmas, né? A turma do marketing era mais a galera da minha idade naquela época, 23, 24, 25 anos. E a turma do planejamento era uma velharada igual eu. Tudo uns cabelinhos brancos igual eu sou hoje, sabe? Então eu entrei lá e eu era a única pessoa mais nova. Eu acho que não tinha cabelos brancos, eu tinha poucos, né? Eu não lembro de ter tido cabelo preto, né? Entrei naquela turma, José, e eles me adotaram como se eu fosse um mascote ali. Então tinha pessoa que trabalhava na Brahma, na Siemens, na cúpula do Banco do Brasil, tinha um concorrente da Bombril na época, que era da minha turma, uma empresazinha pequena que ele tinha, tá? Local ali, mas ele concorria, era isso, e Bombril naquela época era Bombril, né? Tá, e aí, quando me perguntam assim, qual a diferença entre aquele profissional que dá certo e aquele que não dá? Aí eu aprendi qual foi a diferença. A aula noturna, então ia para a aula, cada dia era um professor, então eu tinha aula hoje na terça, na terça que vem eu ia ter aula desse mesmo professor, era uma aula por semana por professor. Quando passou esse professor, ele passou matéria, né, passou o trabalho, toda a matéria tinha trabalho, e aí nós tínhamos que fazer esse trabalho. Então, geralmente em equipe, em grupo, né? E aí, nesse primeiro dia, o pessoal disse, na casa de quem? Eles já se conheciam. Eu que não conhecia eles já tinham uma amizade, eles me incorporaram num grupo que já era feito de outros carnavais entre eles, né? Acho que da graduação, enfim. Na casa de quem? Na casa de quem o quê, meu Deus, né? O que é na casa de quem? Trabalho. Nós saímos da faculdade, lá umas 10h30, 11 horas da noite, íamos todos para casa de um deles, e ali a gente ia fazer o trabalho que era para a semana que vem. E eu pensei, meu Deus, mas é para a semana que vem esse negócio, eu tô cansado, quero ir embora, dormir. Não. A gente ia para casa de cada um, de um deles, fazia o trabalho, e depois cada um pegava e olhava o trabalho passava na mão de todos. Imagine um trabalho que foi feito hoje sendo revisado por todos durante uma semana. Qual é a chance dessa nota ser ruim? Então, quando me perguntam qual a diferença entre alguém bom e alguém ruim, aquele alguém bom, ele tem propósito e constância, nada mais. Como é que você faz isso? Hábito. Eu fui a contragosto. No começo eu odiava ir naquilo lá, eu xingava o povo, eu não queria nem saber. Depois eu me habituei, eu nunca tive uma nota baixa, nem em mestrado, nem em especialização, nem em doutorado, nem nada. Criou-se um hábito. Eu criei um hábito de me proteger naquilo que eu precisava. E eu aprendi isso com eles. Então, para você que está ouvindo, assim, olha, você pode dar desculpa que você quiser, mas a partir do senso de urgência que você tem e da constância, um arroz com feijão bem feitinho vai gerar o resultado que você precisa, sim.
tem que sair, tem que parar com essa história que alguém tem que cuidar de você, de que alguém tem que vir pegar na sua mãozinha, que alguém tem que dar colinho para você. Não, vem aqui, né? Vem cá, meu querido. Não, você, não, eu entendo você, né? Ô, essa internet. Não, não vai rolar, José. A vida não funciona, infelizmente, assim. Eu lembrei agora da minha diretora que está acompanhando aí, a Cissa do Gait. Ela diz assim: um arroz bem temperado é melhor do que muita coisa, né? Um arrozinho bem temperado. Quero mandar um beijo para ela, para a Eliane Costa, nossa vice também, a Ivete, professora Ivete, também a professora Luciana Machado. Um beijo para vocês. Agora eu quero te perguntar aí, Fábio, em relação à Unesp, você que está aí dentro da Unesp, que coordena os cursos aí dentro da Unesp, que conhece bem a universidade, qual a vantagem de um aluno estudar na escola pública em relação à Unesp? O que é que tem de bom? O que, que tem para ano que vem? O Arnaldo está aí também, ó. O Arnaldo, nosso PCG, está a escola toda aí. Beijão, Arnaldo, para você. Saúde para sua esposa. Vamos rezar por ela aqui. Fala para nós aí, quais as vantagens de estudar na escola pública, para aluno de escola pública em relação à Unesp? E o que é que a Unesp tem para oferecer? O que, que a faculdade pública tem para oferecer? Você que está dentro da universidade, o que, que tem de bom aí? Muito bem. Então, bom, vamos lá, né? Eu vou vender meu peixe, né? Mas ele serve também para muitos outros locais, né? Serve para muitas outras situações. Então, vamos falar de um modo geral. Então, a primeira coisa que você ganha como aluno de escola pública é a possibilidade de acesso a todos os benefícios de quem vem de escola pública, especialmente ali a partir, né? Como é que está hoje, José? Não chama mais segundo grau? Chama ainda segundo grau, José? Segundo grau. Segundo grau, né? Porque eu pensei que de repente já tinham trocado, né? Quais as vantagens que você está fazendo no segundo grau numa escola pública e chegando aí, claro, para depois para o terceiro grau, que é onde eu me encontro hoje? Primeira coisa que você tem são todos os benefícios que tem na escola pública de bolsas, de auxílios, auxílio moradia, auxílio permanência, né? A tua entrada é mais facilitada porque você vai pegar aí os programas, né? Você pega aí o ProUni, o Enem, como é que é o nome? Me fugiu agora, José, me perdoe. Me ajuda aqui. Tem o SISU, tem o ProUni, tem o Enem, né? Tem o programa Escola da Família, que ainda tem também. Primeiro que você já entra aí, né? Então você já tem um conjunto de vantagens. Quando você entra, e nós temos alguns programas, como por exemplo esse na Unesp, vou falar da Unesp, tá? Porque de repente você fala de outro. Se bem que também o aluno de escola pública indo para a escola particular, ele entra ali numa contagem, ele tem algumas vantagens também em relação aos que vieram de particular, né? De escola particular, né? Você tem um ranqueamento diferente aí. Tem alguma coisa nesse sentido, vale a pena dar uma olhada. Então, você entrando aqui, você vai concorrer, por exemplo, poxa, eu preciso de uma bolsa, você vai concorrer dentro da Unesp. Você vindo de escola pública, você já tem uma série de vantagens, você já ranqueia melhor, pontua melhor em relação a essas bolsas. Então, você começa por aí, né? Outra coisa também que você tem aí de vantagem, e aí eu quero dizer para o aluno, e uma coisa muito importante, você que está nos ouvindo, que hoje o nosso... Eu vou procurar não desfocar da ideia, né, do convite do nosso encontro aqui, a gente quer fugir para outros cantos. Tem uma coisa que eu costumo dizer, que eu senti na pele, que eu falo que o meu doutorado foi mais fácil do que o meu mestrado. Não que um doutorado seja mais fácil que o mestrado, é mais difícil, mas eu não cometi os erros que eu cometi no meu mestrado. Vou te dar um exemplo. No meu mestrado, quando chegava a hora do intervalo, eu ficava com meus colegas de mestrado e não com os professores que estavam ali também. Então, uma coisa que eu quero indicar a você é aproveite aquele aluno que sabe mais, aproveite aquele professor. Todo professor, seja aí no segundo grau, seja no terceiro grau, e você disser assim, eu preciso de ajuda, eu tenho interesse, eu quero crescer, me ajuda aqui, eu estou... Olha, se alguém chegar em literatura e dizer assim, professor, eu odeio literatura, e não me entra na cabeça, mas você me ajuda? Você negaria ajuda, José? Claro que não. Química, meu Deus do céu, química para mim é um monstro. Professor de química, por favor, eu sei que não é sua obrigação, me dá uma ajuda. José, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós somos limitados, a gente não precisa reinventar a roda, a gente tem que aprender a buscar auxílio, a gente tem que entender que o ambiente está aí, precisa ser usado a nosso favor.
Veja, vamos imaginar que alguns dos nossos colegas que estão aqui na tua live, que muitos são meus conhecidos, certo? A gente sabe com o que eles trabalham, o que eles fazem. Se eles nos pedissem auxílio, nós não negaríamos e não cobraríamos essas pessoas. Eu preciso reorganizar minha carreira. Eu precisaria que você me desse algumas dicas de vestibular. Você fala, poxa, né? Eu vou até o ponto A, mas tem um fulano que pode, e você não abriria, você abriria. O que a gente mais tem é boa vontade com quem se dispõe a melhorar, com quem se dispõe. Então, a gente é muito centrado no próprio mundo. E isso é ruim. Então, aos alunos que estão nos ouvindo, aqueles que precisam de ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda. Eu vou dizer para você, José, há uns 3 meses atrás, eu mudei o meu foco de atuação profissional. Eu tive que aprender muitas coisas. Não, há uns 6 meses atrás, né? A partir de pouco depois da pandemia. Eu precisei readequar um monte de... Precisava aprender um software bem complicado, eu precisava mandar um projeto assim muito difícil. Fui chamando o camarada, vem cá, você mandou esse projeto, mandei, vem cá, como é que você fez isso aqui? Como é que você fez isso aqui? E como é que você... A boa vontade dessas pessoas em te ajudar. Então, o que eu precisei fazer? Eu não fiquei enclausurado. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho condições, que eu não tenho competência, eu tenho que buscar por algum caminho. Isso é diferente de aproveitar da boa vontade das pessoas, né? Fazer as pessoas de besta, né? Eu tive uma pessoa a qual eu oriento, e ela tinha um hábito de toda orientação, ela chegava assim, o que eu faço agora? Eu perguntava, mas o que você acha que você deve fazer agora? Eu não sei, o que eu faço agora? Falei, olha, eu vou cruzar meus braços. Você vai ter que pensar por si, porque em algum momento eu não vou estar aqui, você vai ter que aprender a decidir. A pessoa não tinha um hábito de decidir, ela queria que a outra decidisse. Não, você vai pensar. Ah, mas se eu errar? Errou, faz de novo. A gente tem um negócio de errar, de passar vergonha, de achar que alguém vai achar que a gente é burro, que a gente não é capaz. Quando você pede ajuda para alguém, o que ela vai achar não é que você é incapaz, é que você tem a capacidade de reconhecer que você não sabe de tudo, que você tem um caminho a ser trilhado. Então, você que é aluno, você que já é adulto, não tenha vergonha de se ancorar em pessoas que sejam boas, mas procure gente boa, né? Vai procurar, né? Ajuda aí, como eu conheço uma história, né? Que me contaram, né? Que um sujeito foi defender um DCC, né? E aparecia um tal de Oliveira, segundo Oliveira, nas palavras de Oliveira, né? E todo mundo ficou curioso, mas quem que é esse Oliveira? Banca, né? Foram ver lá, estava escrito, né? Oliveira era o companheiro de república dele, que dava ideia para o trabalho dele, e achou que o Oliveira estava certo. Não, mas o Oliveira não está qualificado, né, meu amigo? Vamos pegar o trabalho dele, foi com um colega, não, aí não vai dar certo, né? Mas a gente às vezes, sabe, José, a gente entra muito em desespero, sendo que a própria internet, cara, olha, eu vou te falar de uma coisa que eu fiz, né? Eu precisei aprender um negócio de estatística para mim não era uma coisa fácil, é um bicho de 7 cabeças. E aí fui, não conseguia, cara, não conseguia saber como é que eu dava o próximo passo. Aí descobri um camarada, um colega de profissão, um professor, que tem um site muito bom, né? Um canal muito bom de estatística, um professor da USP, um odontólogo, e mandei uma pergunta pro cara, falei, cara, olha, tô assim, sabe, me dá uma ajuda aí, eu não sei o que fazer. E o cara vive isso há anos. O cara fala, não, aqui. Você fala, caramba, bicho, eu fiquei aqui morrendo. O cara ali em 2 minutos resolveu. Então muita gente está nessa. Se você não sabe o que fazer, se você não está conseguindo, se você não sabe gerenciar seu tempo, se você não sabe o que estudar, se você não sabe por onde estudar, tem que aproveitar o ambiente, as pessoas, o que está na internet à disposição. O caminho é por aí. Na verdade, é a humildade, né? A humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo e não é demérito nenhum em perguntar, né? Eu acredito que isso é para os grandes, né? Os grandes são aqueles mais humildes que são capazes de se inclinar para dizer, olha, eu quero aprender o que você está ensinando, né? Eu não sei, não é? Eu tenho dificuldade. Eu acredito que aí está a grande sacada da pessoa humilde que tem uma situação de crescimento muito grande, né? Vai crescer muito na vida, porque a vida é um constante aprender, né? Fábio, vamos mudar um pouquinho o foco agora. Vamos lá. Falamos bastante. Se surgir alguma pergunta aí nos comentários, a gente volta. Tá ok. A questão do empreendedorismo. Nós estamos vivendo um desemprego muito grande. Você é cientista, você é escritor, você é conferencista, palestrante, você tem muito conhecimento. Como que a pessoa vai fazer hoje para se reinventar? Eu falo financeiramente, para quem está desempregado. Qual a dica que você traz para nós hoje
para alguém que nos acompanha, que quer, para um jovem que tem que ajudar a família, que tem que trabalhar e tem um futuro brilhante pela frente para estudar também, mas precisa trabalhar. Quais as dicas que você tem de empreendedorismo nesse tempo de pandemia? Muito bem, vamos lá então, José. Isso tudo que você falou aí, a meu respeito, são palavras tuas, eu sabe muito, isso é bondade sua, né? Tá, vamos começar, vamos imaginar o seguinte, eu preciso dar a essas pessoas um caminho. Vou falar de novo, não é o caminho das pedras, é um caminho das pedras, tá? Você vai achar outra pessoa que vai te dar uma outra indicação, você vai achar um outro que vai te dar Existem muitas possibilidades. Então, eu vou dar uma possibilidade, imaginando que uma pessoa está, assim, pouco conhecimento, ou que ele não sabe por onde começar alguma coisa. Vamos dar um começo. Podem ter vários, vou dar um começo. Primeira coisa que eu indico a essa pessoa, José, ela tem que se valer da tecnologia. Primeira coisa. Eu aconselho aquela pessoa que precisa se reinventar que ela vá para a internet. Ali você começa. O que eu procuro primeiro? Essa pessoa vai procurar um material chamado Canvas. Não é o Canva, né? Tem um Canva que você monta figuras. Aliás, um site excelente também, tá? É o Canvas. Ele é uma metodologia. Ele foi montado por um aluno de doutorado. Eu não lembro se é alemão. Não vou lembrar agora, também não vou me prender em detalhes, tá? Mas que ele tem ali um conjunto de passos que vai te dando uma ideia da modelagem de um negócio, da modelagem de uma ideia. Ele vai te dando uma linha de raciocínio que vai te permitindo dizer assim, o que você quer fazer? Quais são as vantagens que você tem? Quem podem ser teus fornecedores? Quem são teus parceiros? Então, ele é bem simples, ele é uma folha de A4, você consegue impressão. Na internet, você consegue essa própria folha, que já vem prontinha, tá certo? E você consegue material explicando, vídeo, material escrito em PDF. Olha, é fácil de compreender, as pessoas conseguem, de modo autodidata, entenderem isso. Não tem muito segredo, tá? Alguns conceitos ali são sobre valor agregado, tal, a pessoa vai conseguir achar, tem muitos exemplos. Então, a primeira coisa que você tem que ter um rumo para partir. As pessoas que estão assim, sem emprego, ou estão com dificuldade financeira, elas entram muito em pânico, porque não sabem qual passo que elas dão. Então, esse material Canvas, vai dar para essa pessoa uma ordem de uma ideia. Ela vai jogar ali dentro uma ideia, então ela pode imprimir 10, 12, pode ter no computador, não precisa nem imprimir, né? No celular eu acho ruim de mexer, porque eu acho muito pequenininho. Tem gente que tem facilidade, eu não tenho, né? Então, primeira coisa, você vai para aí, beleza. Segunda coisa, você tem que determinar uma área que você tenha facilidade, uma área que você tenha algum tipo de... Não é que você já saiba fazer, mas que você consegue se imaginar lá dentro. Você consegue se imaginar plantando, mexendo com vasos, com flores? Você consegue se imaginar cozinhando? Você consegue se imaginar vendendo? Você consegue se imaginar como você com a música? Você consegue se imaginar como palestrante? Você consegue se imaginar como alguém que gosta de doces? Como alguém que quer... Não sei, como que você quer fazer? Que alguém que gosta, que tem conhecimento sobre uma área, gostaria de dar cursos, por exemplo, você tem que achar alguma coisa. Aí vem o primeiro erro. Você pega uma coisa só. Não. Ser humano, José, se perder um braço, vai aprender a viver com o outro que sobrou. Se o sujeito ele perder uma visão, ele vai aprender a viver com a outra. Se ele perder uma perna, ele vai aprender a viver do modo. A gente não pode ter só um. Então, explore um pouco mais, tente buscar 3 ou 4 possibilidades. Onde eu pego ideias? Onde eu vou buscar ideias? Tá? Primeira coisa, eu vou retomar o site que eu falei para vocês. É um site que chama Pinterest. Não estou fazendo propaganda dele não, tá, gente? É um site que eu sei que é confiável, é grátis, não tem pegadinha, você pode fazer teu cadastro, e tem outros, você pode pesquisar similares ao Pinterest. O que ele é? Ele é um banco de imagens. Então, você coloca nele aqui... Aliás, eu conseguiria expandir uma tela aqui para você, mas não precisa, tá? Você coloca nele ali, ó, doces húngaros, doces alemães, pratos árabes típicos, artesanato em madeira, montagem de cursos, propaganda online. O que você for colocando, ele vai começar a te soltar um monte de ideias. A partir dali, você tem que deixar tua mente viajar. Dali você tem que pegar algumas ideias. Aqui, para quem está nesse momento difícil, eu gosto muito de uma frase do comandante Rolim.
o camarada que montou a TAM, já falecido. E a frase, quando a gente fala no começo, parece ofensiva, mas não é não, tá? É assim, ele diz assim, quem não tem, né, inteligência para criar, tem que ter coragem para copiar. Parece ofensiva, mas não é. Uma das vertentes do que ele quer dizer é assim, você não precisa reinventar a roda. Empreender, as pessoas acham que empreender é você ter uma empresa para você. É uma das formas de empreendedorismo. Tem outras duas, tem outras três, na verdade, né? Que são intraempreendedorismo, é você trabalhando para alguém e inovando. E a outra forma de empreendedorismo é um empreendedor social, aquele que trabalha em comunidades. Então a pessoa precisa entender o que é empreender. Empreender é fazer alguma coisa nova, ponto. Esse novo pode ser para você, para sua empresa, pode ser para o local que você vive, pode ser para onde for. Então, por exemplo, qual foi uma ideia com uma senhora? Olha a situação. Hoje a gente fala, né, na internet, tem que ter cuidado como expressa, né? Eu não vejo nada demais no modo que eu vou relatar, tá? A gente nunca sabe. Uma senhora idosa, negra e pobre, vai no IBGE, com os dados do IBGE, e vai ver ali qual é a situação para essa pessoa que é idosa, que é negra e que é pobre. Onde é que ela está ali na estrutura, né, social e financeira. É muito complicado. Então, ela, doméstica, a vida toda, foi ficando mais idosa, não estava saindo a contento, foi demitida. O que ela fez para sobreviver, José? Esse caso é real. Tá? Ela foi numa loja que vendia condimentos a granel, comprou 1 quilo de coloral, comprou 1 quilo de pimenta do reino, comprou pacotes, comprou saquinhos, fracionou, isso há muitos anos atrás, e começou a vender no próprio bairro, pegou um neto, pegou um filho, começou, e ela montou uma empresa a partir disso. Então, quer dizer, é uma grande ideia, não é uma grande ideia, é uma coisa que mudou o mundo, não é uma coisa que mudou o mundo, sabe? Então, se você gosta de fazer picolé, que tipo de picolé diferente dá para fazer? Você gosta de fazer uma torta? O que eu posso fazer de diferente com isso? Você gosta de fazer salgadinho? Você gosta de promover eventos e não tem dinheiro para promover? Então, por que eu não posso vender isso para alguém? Você tem que começar a se imaginar e cercar as ideias. E para isso você tem que deixar a tua mente vaguear. O Pinterest é ótimo para isso, né? Tem uma área que eu estudo, aí já é um pouco mais avançado, mas dá para você pesquisar também, eu acho que é bem legal, chama-se economia compartilhada ou economia solidária, que é, por exemplo, você tem um quarto vago na tua casa, você pode alugar ele. Como é que você faz para alugar ele? Né? Você pode promover um evento, você pode promover uma cozinha, você tem ali um prato, uma feijoada que é maravilhosa. A partir dos meios virtuais, né, você consegue vender isso já tem gente que tem empresa fazendo isso, já tem sites que fazem isso. Então você tem que começar a olhar o que tem por aí. Você gosta de consertar coisas, você gosta de fazer artesanato, pô, tem um monte de gente que joga um monte de coisa que na visão dela é quinquilharia. Por que você não faz uma campanha, arrecada isso de graça ou quase de graça, faz pátina, faz não sei o quê, sabe? Começar a buscar possibilidades. O que você tem que ter, a pessoa nessa condição precisa ser curiosa e precisa ter a capacidade de experimentar. Então, essa é a indicação. Primeiro, procure um material chamado Canvas, aprenda sobre ele, é fácil, não tem muito segredo. Segundo, procure sites com ideias, com o que estão fazendo, com palavra-chave, sabe, para que comece a botar a tua cabeça para fomentar, sabe? Você começa a perceber o que as pessoas querem, né? E aí vem o terceiro grande ponto. O que as pessoas compram? O que as pessoas gostam? Quando elas compram alguma coisa, você começar a pensar, poxa, se eu vou fazer picolé, se eu vou fazer uma torta, pô, mas já tem muita gente. Se eu fizer uma coisa diferente, se eu montar uma barraca não sei do que, se eu fizer como parceria com fulano, beltrano e ciclano, se eu pegar uma representação, poxa, eu sei vender, mas não sei cobrar. Ah, mas fulano sabe cobrar, por que eu não posso ser sócio, parceiro de fulano e beltrano? Você vai buscar uma parceria. Então, o que a pessoa tem que ter é a capacidade de deixar a mente dela, José, não ser ocupada pelo desespero, mas a mente dela tem que ser ocupada por possibilidades. Então, eu indicaria como... Eu trabalho com empreendedorismo há muitos anos, né? Na escola que você trabalhava aqui em Primavera, nós tínhamos um projeto que iniciou nesse sentido e ganharia expressão a partir disso, né? Que era um projeto sobre sustentabilidade. Foi bom você falar nisso, porque a diretora está aí, a Cissa, e a Eliane. O ano que vem nós estamos juntos aqui no Joel por um projeto aí, junto, você já tinha até me falado se queria trabalhar esse ano, mas é melhor para o ano que vem, porque esse ano praticamente está tudo parado, né? Mas você tem bastante projeto importante que pode ser utilizado com os alunos, né Fábio? Até online. Sim, tem vários, né? Desde
esses projetos eles trazem uma percepção muito interessante, vão dar uma capacidade do camarada projetar carreira, pensar ir para frente, atuar na própria comunidade, atuar na própria casa dele. O projeto é pano de fundo para outros conhecimentos, né, José? O projeto é pano de fundo para isso, né? Então eu indicaria isso, sabe, José? As pessoas não precisam ter grandes ideias. Ela precisa começar a fazer alguma coisa, ela precisa experimentar algumas coisas. E ela precisa, do mesmo modo, ter organização, ter planejamento, porque nada funciona se não for assim. Então, esse material Canvas, junto com aquele planner que eu falei há pouco, né? Ele dá a ideia do que você faz durante a semana. Vá bloqueando horários, vá pensando, né? Não deixa o desespero entrar, veja o que fulano fez, o que Beltrano fez. E uma coisa muito importante para essas pessoas que estão começando, eu queria dar uma indicação. Tome muito cuidado com a paixão. A paixão, ela pode ser muito perniciosa, muito perigosa. Você achou uma ideia, você acha que aquilo é maravilhoso. Então, você está com violão, você toca, canta bem, você é um artista, né, José? E você acha que você vai conseguir cobrar uma live aí das pessoas para que você... Mas na tua cabeça aí, você tem que experimentar, você tem que ver se realmente as pessoas querem. Então, ir testando aquela ideia, sabe? Testar com as pessoas que não falam só o sim para você. E é sempre muito bom ter uma pessoa crítica. A gente tem uma rejeição à crítica, isso não é bom. A gente tem que ter a capacidade de ouvir uma crítica que, claro, que vai construir. Né? Então, essa pessoa que está precisando mudar a vida, dar uma guinada, trazer isso, comece por aí. Eu acho que é um caminho das pedras. Eu acho que já funcionou para muita gente, pode ajudar esse pessoal também, José. Fábio, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos pegar umas palestras em sala fechada, eu canto e você fala e nós vamos trazer formação. Você sabe que um pedido seu, olha, José, está sempre aceito, né? Só marcar e Deus nos permitindo, nós estamos juntos, somos amigos para, né? Para o resto da vida aí, somos companheiros, somos amigos de fé, somos amigos para a vida. Que precisar, estou aí sempre à disposição. Obrigado pelo carinho. Falando em fé, aonde entra Jesus na vida do Fábio Violim? Porque tem tanto professor aí estudado, negando Jesus nas suas aulas, falando para os jovens não amar Jesus. O meu filho chegou em casa um tempo atrás, logo no início dos estudos, o professor falou na sala assim, eu não sei como que fala uma coisa dessa. Olha, vocês tiram Deus. Primeira coisa, Deus não existe. Esquece pai e mãe. Nessa universidade aqui, é vocês e vocês. Aqui vocês podem ser o que quiser ser e fazer o que quiser fazer. Aí ele chegou aqui em casa horrorizado. Falei, filho, entra no ouvido e sai no outro. Ele não conhece Jesus. O dia que ele conhecer Jesus, ele muda. Ele vai começar a falar outra coisa, porque ele está no lugar errado. A última coisa que alguém pode falar é mal de Deus, falar que Deus não existe. Então, tapa o nariz e vê se consegue respirar. E vê quem foi que colocou esse ar para respirar. Veio do nada? Então, coloca a pessoa num avião só como piloto. E o piloto pula de paraquedas. Vamos escutar o que vai estar na caixa preta lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí, então Deus não existe? Por que você falou o nome dele? Então, Fábio, fala para mim, onde é que Deus entrou na sua vida? José, eu vou te responder do modo não tradicional, tá? Eu te responderia como um homem de fé, o que procura ter fé, né? Porque a gente tenta ter esse exercício, é uma coisa diária. Eu vou te responder por um modo assim que eu nunca respondi isso, como um cientista. Né? É a minha profissão. Eu tenho por obrigação ter profissionalmente, como meio de vida, a ciência, e a ciência é baseada em fatos. Concorda? Ciência é baseada em fatos. Uma coisa leva a outra. Então, eu vou te responder dos dois modos, né? Aliás, perdão, eu ia falar que eu ia te responder como cientista, mas também vou te responder como homem de fé, eu não me aguento. Vou te responder primeiro como homem de fé, tá? É a minha historinha que você já ouviu tanto. Acho que daqui um dia você vai dizer, Fábio, toca essa história que eu não aguento mais. Foi como eu parei de fumar. Eu fumei por 20 anos, né? Vou te responder primeiro como homem de fé, então. Como é que Deus... uma das passagens, uma das atuações de Deus na minha vida. Eu tenho muitas para relatar, não dá tempo, só para exemplificar as pessoas. Então, foi um momento muito difícil da minha vida. Minha mulher estava no último ano de faculdade, ela fazia faculdade em Dourados, eu tinha entrado na Unesp aqui. Então, durante a semana, eu vou talhar bastante, tá, José? Porque eu sei que a gente tem tempo, tá? Então, nós decidimos que ela ia ficar em Dourados com o nosso filho pequeno, e ela foi para lá morar com o irmão dela e a cunhada, né?
Eu morava aqui em hotel, de segunda a sexta-noite eu ia para lá, passava sexta-noite, sábado, domingo, na madrugada de segunda eu vinha para trabalhar, então morava em hotel. E naquele tempo eu fumava, né, alugamos uma casa lá, e no fundo da casa tinha um grande pé de seriguela, um pé de uma árvore grande, né? Um momento difícil financeiro, um momento difícil, de longe da família, não é fácil, uma coisa assim, começando com um trabalho que eu não entendia muito como é que o negócio funcionava. E eu fumando. E meu filho descobriu que fumar matava, né? Descobriu na escola. Chegou desesperado em casa. Pai, pelo amor de Deus, para de fumar que você vai morrer, que você vai morrer, que você vai morrer. E eu, como, né, parei, não fumo mais. O que eu ia fazer? Eu ia fumar escondido atrás do pé de siriguela. O pezão me encobria. Isso, né, foi num domingo à noite, ou domingo à tarde para domingo à noite. E aí eu voltei, né, e ele disse, onde é que você estava, menino? Eu estava escondido. Fazendo o quê? Olhando você fumar escondido. Aquilo doeu em mim, né? Na segunda de madrugada, catei meu carro, né? Minha garrafa de tereré do lado, meu copo, né? Minha carteira de cigarro e fui fumando. No trecho aqui da usina, nos últimos 10 quilômetros, chegando aqui na usina em Primavera, me veio Mateus 7,7, Mateus 7, que é a passagem que você sabe, você me acompanha, que quem não leu, quem não sabe, né? Pode depositar ali o teu momento qualquer momento da tua vida, né? E eu naquele momento, naqueles 10 quilômetros eu conversei com Jesus, eu disse, olha, o senhor disse aqui, né? Não falei em tom de desrespeito, nem de desafio, não faça isso, não fiz barganha com Deus, não faça barganha com Deus, né? Eu faço isso, você me dá aquilo, você faz, não precisa fazer barganha com Deus. Eu entreguei, eu fiz a minha entrega, eu fiz a oração, eu fiz a minha entrega. E aí, cheguei, né? Eu ia sair para uma atividade, eu ia passar alguns dias, e eu disse, esse foi o último cigarro. E o senhor vai prover para mim. Foram alguns dias difíceis, José. Se uma pessoa acende um cigarro do meu lado, eu não tenho nem vontade nem nojo. Já viu isso? Quem para, tem nojo, né? Ou sente vontade. Isso não acontece comigo. Eu senti aquilo. Eu me conectei ali. No momento de muita dificuldade da minha vida, em que eu precisei colocar meu joelho no chão, uma história de vida particular, você conhece essa história, eu acho que não me compete dizer que não é o momento. Eu conheci Nossa Senhora, joelho no chão, e eu senti a presença de Nossa Senhora e o acalento que ela dá quando você se envolve. A presença de Deus, ela é muito real. Fora isso, José, falando como homem de fé, eu tenho questões de saúde, questões de emprego, questões de um monte de falas da Bíblia em que você está naquela angústia. Jesus, Deus fala com você, você vai você vai abrir a palavra, ele vai te dar a palavra. Não pode ter sido escrita por um homem. Homens não teriam, ainda mais naquela época, né, que a escrita não era uma grande coisa, os pensadores não eram desse modo. Então você vê que aquilo serve em qualquer época. Então eu senti muito a presença. Muito bem. Essa é a minha parte de homem de fé. Mas eu vou te dizer a parte de cientista, como cientista. Se você fizer pesquisa, se você fizer análises, você vai perceber que os sinais são muito visíveis. Os sinais são muito visíveis, inclusive físicos, inclusive de presença, tá certo? Então, assim, nós já estivemos aí, eu acho que não é nada demais falar que nós vamos ao monte, né? Acho que quem sabe o que é, sabe o que é, quem não sabe o que é, procure saber o que é. E nós temos ali, não precisamos disso, mas fenômenos que não são explicados pela ciência, perceptivos, visuais, cheiros, sentimentos. A gente não precisa disso para lá, mas há algo. De ter visto, por exemplo, em celulares de amigos, que são pessoas que não têm intimidade com a internet, não têm intimidade com manipulação de imagens, nada, e você fala, dá uma olhada nisso aqui, né? De estarmos assistindo lives, e o camarada dizer alguma coisa e você percebeu uma coisa diferente, você fala, pô, você viu isso? Não, eu também vi isso, você percebeu isso? De pessoas de oração, de pessoas de unção. Então, existem muitos dados, não confunda isso com aquelas pessoas que colocam ali um cometa, não, alguma coisa que cai ali, uma luz, não é isso. Mas existem muitas comprovações, existem muitas indicações na história, que você tem comprovação histórica de fatos que foram relatados na Bíblia, que estão ali, né? Se você procurar ali, relacionar a história de Noé e procurar na ciência, você vai encontrar um evento, você vai encontrar. Então, existem indicativos, tá? Juntando tudo,
Eu vou dizer uma coisa muito simples para quem está... Porque a gente capenga na fé, às vezes, mesmo quem tem e quem não tem. Eu vou dizer uma coisa, José, e quem estiver me ouvindo, se gostar, gostou, se não gostar, paciência, tá? Você atende muitas pessoas. Aquela pessoa que está mais fortalecida na fé, ela vai ter tribulações como as outras, mas ela tem uma estrutura para passar por aquela provação, por aquela dificuldade muito maior. A capacidade dela se ancorar, se reerguer é muito maior. E há um estudo, podem procurar isso, tá? Depois me cobrem se eu estiver mentindo. Que ele diz o seguinte: um grupo de pessoas estava rezando, orando por uma outra pessoa que não estava ali fisicamente, estava em outro local, tá? Deixa eu manter minha mão aqui, que eu tenho que me achar com a mão. Então elas estavam rezando aqui, e a outra pessoa estava longe delas, não sabia daquilo. Mensuraram o campo vibracional, o campo de energia, que se alterou aqui, e se alterou onde a pessoa estava também. Perceba, essa pessoa que recebeu a oração não sabia que isso estava acontecendo. Você consegue compreender? Existem muitos elementos dentro da ciência que comprovam. E eu digo uma coisa a mais, sabe, José? Aquela pessoa que se entrega à fé, que vivencia, mesmo que ela tenha dificuldade, uma coisa acontece com ela. Ela é uma pessoa que vive mais em harmonia, ela é uma pessoa que o coração dela é mais pleno, que ela recebe melhor os percalços da vida, ela tem mais humanidade, caridade com o próximo. Não estou dizendo que quem não tem isso não possa ter, não estou dizendo isso. Você só tem se você estiver aqui, se você estiver comigo, católico, apóstolo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, por trás de tudo, existem ensinamentos que, no mínimo, te tornam, se você procurar seguir, uma pessoa melhor. Então, a fé e o exercício dela e a entrega, elas vão trazendo tanta coisa de benefício. Não há malefícios no exercício da fé. Não há malefícios no exercício do acomodar o teu coração. Então, para mim, a fé, tanto no aspecto homem, que vivenciou a fé e vivencia a fé, quanto no aspecto cientista, não ter fé não faz sentido. Não exercitar a sua fé não faz sentido. Não se predispor. E aí, José, só para fechar, eu cito, né, poderia citar você, o teu trabalho, mas vou citar um irmão querido nosso, né? Você vai dizer o nome dele, que largou uma empresa bem-sucedida, né? Que foi viver da providência. E ele vive ou não vive da providência? Ele ganhava 25 mil reais por mês, tinha um salão de beleza muito do chique, né? Só atendia pessoas bacanas, assim, todo mundo, mas ele ganhava esse valor por mês. E um dia, passando na praça de Maringá, ele viu uma pessoa caída no chão, uns mendigos, e Jesus falou no coração dele: você vai deixar a sua profissão e você vai tocar na praça para mendigos. E eu tive a honra de tocar aí, de pregar mais de 50 retiros com ele, né? Um pregador, um missionário, uma pessoa de Deus mesmo, e ele não tem um centavo no bolso, e todo mês o dinheiro dele está lá para pagar as contas, todo mês ele tem o que é necessário. E agora, uns 2 meses atrás, ele estava com um carro muito velhinho, muito ruim, e aí levaram na casa dele um carro 0 quilômetro. A pessoa falou: eu sonhei à noite, e Jesus me disse para que eu trouxesse para você o carro, porque eu tenho condições de te dar esse carro. Então, e ele usa para pregação. E ele usa para evangelizar. E você dá um abraço nele, é um homem diferenciado, né? Diferenciado. Não só, Fábio, eu vou um pouco mais longe. A pessoa que tem Deus, não só o abraço, mas o sorriso, o olhar, a face. Você não quer parar de olhar para ela, você quer ficar perto dela, porque a pessoa traz uma paz muito grande, né? Quem tem Jesus transmite uma paz muito grande, né? E eu vejo assim, sabe, José, muita gente que vive um vazio. Em geral, essas pessoas que vivem um vazio é porque perderam um propósito. O exercício da fé te dá um propósito. Outras coisas também te dão um propósito. Você pode ter outros caminhos. Não estou dizendo que o único caminho para se ter propósito é esse. Mas esse caminho, ele te dá uma condição bastante distintiva. Então, por exemplo, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, quando eu estava com problemas no trabalho, a minha mulher também, a Paty, quando tinha uma questão no trabalho, uma questão com uma pessoa, o simples fato de você rezar por ela, as coisas mudam.
O simples fato de você fazer a tua entrega, as coisas mudam, o teu ânimo muda, o teu coração muda. Então, assim, chega um momento da vida em que você compreende que não há um outro caminho, não faz sentido outras coisas. E há uma diferença entre ser uma pessoa bitolada, em ser uma pessoa que chega a ser chata, em ser uma pessoa incoerente, em que tudo é uma desgraça. Não é isso. Sabe, o exercício da fé te dá uma serenidade que a falta dela se atingiria, que eu acho que com muita dificuldade. Eu não consigo conceber isso. Então, para mim, o exercício da fé, ele é um exercício constante, porque quanto mais a gente diz sim, né, mais você vai, né, ali no teu dia a dia, passando por situações, mas no final, sabe, José, quando você... nós já pregamos alguns locais juntos, já estivemos juntos, quando você vê aquelas pessoas que chegam numa condição e saem em outra, quando você percebe que a pessoa vinha num desespero e ela começa a enxergar uma luz a partir de algo que você fala, poxa, mas eu não vim pensando em fazer isso, nem falar isso, nem fazer desse modo. Não tinha nada disso, né? Nós já fomos em mais de um local e eu tinha na minha cabeça, eu falar assim, assado, vou fazer assim, preparei isso aqui. E eu sou professor velho, você é professor velho também, você sabe que você tem a gente, ou escrito ou na cabeça, você tem o teu roteirinho. Você fala, não tem nada disso, eu fui para um cara, você fala, e aí uma pessoa diz assim, então, né? Aquilo me pegou aqui. Você percebe que tem alguma coisa a mais. Você percebe que o que existe aí não pode ser obra só do homem ou fruto do acaso. Então não faz muito sentido. Então, a minha vivência, a minha tentativa de exercício, a minha história é mais ou menos por aí. Fábio, dá vontade de ficar falando a noite inteira, você fala muito gostoso, é gostoso te ouvir, é bom te ouvir. Bondade sua. E a gente vai partir para uma oração. Eu sei que você é devoto a Nossa Senhora. Se tiver uma imagem aí, puder pegar a imagem, fazendo um favor. Isso, vou ter pequenininho aqui, eu vou fazer um pedido aqui. Deixa eu pedir para minha pequena trazer aqui. Isso, traz aí a imagem. Seu microfone desligou, depois você liga. Quando você vai, eu vou pegar o violão aqui, vou fazer uma oração para todo mundo que está acompanhando. Fábio vai pegando a imagem dele lá, Nossa Senhora. Fábio, um grande amigo, um amigo querido. Vamos pregar em Naviraí um retiro para ministros. E eu achei que tivesse lá, sei lá, 50 pessoas. E eu não me informei muito bem. E não era um retiro para poucos ministros, era um retiro diocesano, tinha mais de 1000 ministros. Nossa, tinha ônibus, era um lugar enorme. E o Fábio estava comigo. E eu só me saí bem porque o Fábio estava junto, né? Então, o Fábio, junto lá no retiro de ministros de Naviraí, foi o que me salvou para não passar vergonha, né, Fábio? Porque ele tem muito conhecimento e foi pela graça de Deus mesmo. Gratidão, Fábio, por ser meu amigo. Gratidão por sua família, né? Nós amamos a sua família, nós te amamos, você sabe o amor que nós temos por vocês. Espero trabalhar junto aí no ano que vem, né? Com a graça de Deus. Eu vou conduzir uma oração aqui, depois você faz, você é ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, você coloca a Nossa Senhora aí e faz uma oração de encerramento para nós, tá bom, Fábio? Vamos sim, claro. Então, eu vou pedir para as pessoas em casa, né? Quem puder, é claro, quem puder, a Silvinha aí, a minha esposa, mandando um beijo aí para você, para a Patrícia, para a Clarinha, para o Neto. Família muito amada por nós, muito queridos. Obrigado pelo carinho aí, pela amizade. Vou pedir para as pessoas que estão em casa, quem puder, é claro, fechar os olhos, nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por todos os pedidos dessa noite, por tantas coisas boas que você trouxe para ajudar os jovens, para ajudar as pessoas que estão desempregadas. O intuito dessa live é ajudar pessoas. Nós gravamos, nós colocamos para ajudar pessoas. Gratidão a Deus por tudo isso. Quem puder, então, inclinar a cabeça, fechar os olhos. Nós vamos pedir a Jesus agora, tocar nosso coração. Pai querido, Pai amado, eu quero começar pedindo
pela família do Arnaldo, pela esposa. Quero pedir por todas as pessoas que foi diagnosticado com algum tipo de problema físico, mental, espiritual. Quero colocar aqui as pessoas que se contaminaram com o Covid-19. Famílias inteiras que estão pedindo oração. Estão com medo, Jesus. Toca nesse momento, curando, Senhor. Pela intercessão da sua mãe, a doce Virgem Maria. Visita agora e abraça agora todas essas pessoas que nos acompanham, que estão ligadas conosco até agora, que colocaram os pedidos. O Theo foi muito pedido essa noite, oração por ele. Misericórdia, Senhor, de cada desejo, de cada pedido dessa noite. Nossa Senhora passa na frente, derrubando barreiras. Passa na frente, mãe. Leva Jesus para curar. Leva Jesus para libertar. Abençoar os nossos jovens que estão frustrados no estudo, frustrados em casa, presos em casa. Professores cansados, professores desanimados, professores sem fé, sem esperança. Cura agora, Jesus. Toca, Senhor, em toda a direção de escola, diretor, vice, coordenadores, toda a equipe escolar, funcionários. Quero colocar em particular a Escola Joel. E todas as escolas, todos os que estamos ouvindo agora nesta oração. Toca agora com o teu amor, Senhor. Abençoe nossos projetos. Abençoe os sonhos, Senhor, de cada jovem, de cada pai, de cada mãe. O sonho que tem para cada um de seus filhos. Cura agora, Senhor, toda a ansiedade, toda a agitação, todo o medo, todo o trauma. Nossa Senhora fica conosco. Nossa Senhora fica conosco. Colo de Maria eu quero estar. No colo de Maria eu vou ficar. No colo de Maria descansar. No colo de Maria eu vou ficar. Porque ela é minha mãe e no seu colo vou deitar. Com carinho ela vem me abraçar. Nos momentos de tristeza, sofrimento e grande dor, eu encontro em Maria muito amor. No colo de Maria eu quero estar. No colo de Maria eu vou ficar. No colo de Maria descansar. No colo de Maria eu vou ficar. Vamos pedir à nossa mãe querida, mãe amada, que visite cada casa, que visite cada espaço, cada empresa, que visite cada coração e que traga o acalento, que traga a paz que tantos precisam, que traga a vontade de fazer as coisas melhores. Nossa mãe, tão carinhosa, tão caridosa, que sempre nos acolhe, nos defende, nos entende. Convido a cada pessoa que está agora conosco a fazer sua entrega, a pedir o seu auxílio, a colocar o seu joelho no chão e em oração pedir a Nossa Senhora a intercessão junto ao seu filho. Essa mãe tão pura, tão imaculada, que acompanhou Jesus, que ensinou Jesus, que guiou Jesus, que esteve com ele, é com certeza muito amada desse filho. E com certeza ela nos acolhe e leva para o seu filho tudo aquilo que nos machuca, que nos maltrata, tudo aquilo que não está conforme os planos de Deus. Peça, mãe, ela vai interceder. Peça pela saúde, peça por alguém que precisa, peça por você, peça por alguma situação. Confie em Nossa Senhora e você vai perceber
que ela é uma mãe presente, que ela é uma mãe que vai te auxiliar. Quando a gente se entrega, o manto de Nossa Senhora nos abraça. Quando a gente faz a nossa oração de coração, com a nossa capacidade e inteligência de compreender que ela não é qualquer pessoa, que ela não foi uma pessoa qualquer, e sim a mãe de Jesus, e sim aquela que tem a capacidade de interceder por nós. As pessoas mais devotas, aquelas mais íntimas, vão te contar sobre o cheiro de rosa que emana dos momentos em que elas sentem a presença de Nossa Senhora. Entregue, faça a sua entrega, coloque a sua confiança em Deus. Quando a gente não pode, apele a quem pode. Apele a Nossa Senhora, que vai recorrer a Jesus, que nos leva até os braços do Pai. Faça a sua entrega, entregue o seu coração, faça a sua experiência com Nossa Senhora. Faça a sua experiência de trazê-la para dentro da sua casa, de ter ela nas suas orações. Tenha o hábito de rezar o seu texto e você vai perceber como o seu coração se apacenta, como os seus problemas, suas demandas ficam menores. Convido a cada pessoa a colocar a mão no coração e repetir comigo, José. Ó minha Nossa Senhora, Ó minha Nossa Senhora, visite a minha casa. Visite a minha casa. Visite as pessoas que são tão queridas por mim. Visite as pessoas que são tão queridas por mim. E que estão precisando. Venha ao meu coração tão necessitado. Venha ao meu coração tão necessitado. Me traga acalento. Me traga acalento. Me traga paz. Me traga paz. Me leve em seus braços até Jesus. Me leve em teus braços até Jesus. Em ti, Maria, eu confio. Em ti, Maria, eu confio. Em ti deposito a minha fé. Em ti deposito a minha fé. Valei-me, minha Nossa Senhora Aparecida. Valei-me, a Nossa Senhora Aparecida. E que ela nos valha todos os dias, José, junto com seu filho Jesus. Segura a imagem dela aí no alto aí, segura aí. Fábio, muito mais uma vez, obrigado. Você quer falar alguma coisa? Eu agradeço muito, obrigado. Eu recebi tantas mensagens de você aí de carinho. E aí, no meio da fala, a gente não consegue, né, dar aquela paradinha, porque às vezes quebra. Mas eu agradeço muito, José. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Estou sempre à disposição. Espero que, de algum modo, isso auxilie alguém, né? E que a gente possa ser útil. Obrigado a cada amigo, amiga que, né, esteve aqui conosco, presente, que colocou a sua fala. E que, se isso foi bom para você, foi útil para alguém, mande para outras pessoas, faça a sua partilha, né? Não custa nada copiar, dividir o seu link, porque às vezes a gente sente no coração, diz, depois eu faço. Não, você sentiu no teu coração, faça a sua partilha, né? Não por nós, a gente não precisa de tapinha nas costas, né, José? A gente não precisa a gente não precisa disso, mas às vezes alguma coisa que a gente falou pode ser útil para alguém, pode ser, né, guiado aí pelo Espírito Santo, e você deixa a presença dele, sentiu no teu coração, divulgue, mande para outros, né? Participe, acomode para você aquilo que de alguma forma lhe serviu. Obrigado, viu, meu irmão? Fico sempre à disposição. Obrigado pelo carinho do convite. Agradecimento é nosso, a honra é nossa. E nós vamos pedir agora a bênção de Nossa Senhora. O Senhor esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de um Deus todo carinhoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, os anjos nos protejam no colo de Maria. Beijo, meu irmão, no coração para você, para toda a família. Todos que estiveram conosco. Obrigado pelo carinho. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.